Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo da serra, onde impera um minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro, de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro, das Montanhas Gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro vem brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Nessa segunda edição da Semana Estadual de Incentivo à Literatura, celebramos o Ano da Mineiridade. No campo da serra onde impera um minério de ferro, eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro. Aí está Minas, a nossa mineiridade, que tão bem definiu o escritor João Guimarães Rosa. Mineiridade é isso, mistura das influências africanas, italiana, portuguesa, das indígenas. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez a morada. Oi, ai, meu Deus, onde Deus fez a morada. Oi, ai. Onde mora um cálice vento, onde mora um cálice vento, e a hóstia consagrada. Oi, ai, meu Deus, e a hóstia consagrada. Oi, ai. Eis aí um exemplar da religiosidade mineira, um exemplar cuja autoria, o Cálice Bento, de autoria do Tavinho Moura, nascido lá para as bandas de Porteirinha, aliando o som de folia de reis, a musicalidade mineira. Ele compôs Cálice Bento, que foi exibido não só por vozes mineiras, como de Milton Nascimento, mas por voz de Elis Regina. Eu achei muito interessante essa sacada, enquanto a Rosângela cantava Cálice Bento, na parte que você falou como é para nós gostoso ver uma manifestação artística mineira local ser levada para o mundo. O que você acha disso? Do nosso regional ser disperso? Sim, é interessante a gente pontuar que a literatura, como as outras formas de manifestação cultural, como a música, de um modo geral, essas manifestações, elas possibilitam essa universalização, né? Levando em consideração que a literatura, que seria o trabalhar a arte na sua função mais estética, ela tem várias funções, e dentre essas funções eu gostaria de destacar duas. Primeiro, a literatura tem a função de realizar críticas sociais e políticas, configurando o que a gente chama de literatura de engajamento. A segunda função que eu apontaria seria a capacidade que a literatura tem de despertar e liberar sentimentos, de despertar e liberar emoções. É o que a gente chamaria de literatura de cartaz ou cartática. Então, para exemplificar uma poesia de um autor mineiro, que é o Carlos Drummond de Andrade, que é mineiro de Itabira, eu vou falar um pouquinho sobre o poema O Maior Trem do Mundo. Eu não vou falar, eu vou ler e depois eu vou comentar, fazendo um recorte dessa função de literatura de engajamento, de literatura engajada. O Maior Trem do Mundo, Carlos Drummond de Andrade. Leva-me a terra para a Alemanha, leva-me a terra para o Canadá, leva-me a terra para o Japão,
o maior trem do mundo. Puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, geminadas, desembestadas. Leva meu tempo, minha infância, minha vida, triturada em 163 vagões de minério e destruição. O maior trem do mundo transporta a coisa mínima do mundo, meu coração itabirano. Lá vai o trem maior do mundo, vai semperteando, vai sumindo, e um dia, eu sei, não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. Então, olha só, o Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira, ele usa a literatura, ele usa esse poema para denunciar a situação em que a cidade dele, a cidade natal de Itabira, ficou após a extração do minério de ferro, que foi levado para todo mundo, não é? Então, assim, isso aqui é um exemplo, né, de uma mineridade, literatura de engajamento, porque o autor, ele assumiu, o eu lírico do autor assumiu essa missão de denunciar algo local para o mundo, que seria a forma como a cidade dele foi levada à destruição, destruindo memórias, destruindo o coração, não é? Então seria uma das funções da literatura. Concorda comigo, Domingos? Concordo, e eu acho que foi um garimpo, sim, esse poema sim, belíssimo do Drummond. Sim. E eu poderia complementar nesse momento que não só um poema, mas uma obra inteira dedicada a essa literatura de engajamento seria sim, o Romanceiro da Inconfidência, sim, sim, né? Da sim, Cecília Meirelles, porque sim, de uma linguagem lírica, não sim, perde, né, o lirismo, sim, mas ao mesmo tempo é uma denúncia política histórica sim, do que Minas Gerais passou, sim, durante a Inconfidência Mineira e até antes e depois disso. Sim, lembrando a Maria Emília como professora de História, Minas Gerais foi palco de muita articulação política, não é? Inconfidência Mineira, o Romanceiro da Inconfidência. Então, a literatura se colocando como porta-voz, porque o artista, ele é uma antena do seu tempo, não é? Então, à medida que ele pega o universal, coloca no local, o local no universal, né? O regional no universal, enche o coração de sentimento, desperta emoções e ele se coloca como porta-voz de uma população, como porta-voz de uma comunidade, não é? Como fez Drummond, como fez Cecília Meirelles no Romanceiro da Inconfidência. E esse do Drummond, ele ainda carrega aquela carga de simplicidade também, porque o Drummond, em outros poemas, ele é mais hermético, sim, ele é mais fechado. Sim. Seu trabalho foi um garimpo, né? Porque se você pega o Trem do Mundo, sim, você sabe que essa ideia de universalidade, sim, que está na essência da mineralidade, sim, ou então da universalidade, sim, que a mineralidade leva para o mundo, sim, sim, ele se reitera em Drummond na Máquina do Mundo, sim, só que é um poema muito mais complexo, sim, e não caberia nesse espaço. Sim, então eu acho, sim, assim, a sua eleição, eu queria coroar a sua escolha, foi um garimpo, obrigada. Mesmo, tá? Mas eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa de ser professor, não é? E de repente uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que o indivíduo é habilidoso, linguisticamente falando, à medida que ele consegue adequar essa fala ao público, né, ao ouvinte, para realmente haver uma interação e essa missão de interlocução ser bem cumprida, né? Então a escolha desse poema aí se deveu a isso. Norinha, até queria fazer uma pausa nisso. Quando a gente fala escritor mineiro, eu sinto que a gente está expressando um orgulho de mineridade. Sim. Porque, sem querer teorizar o que é mineridade, eu acho que ela é parte integrante tanto do patrimônio
nacional quanto de uma própria nacionalidade brasileira, como se a gente tivesse uma nacionalidade regional mineira, de não deixar que desaproprie da gente isso. Sim. Eu falo assim, o Drummond é nosso, Sim. o Carlos Drummond é nosso, o queijo de Minas é nosso, o pão de queijo é nosso, o café coado é nosso. O bem material e o bem material. Sim. No livro Tutameia, do Guimarães Rosa, né? Você citou o Carlos Drummond. Eu estou procurando o Tutameia aqui e já acho ele rapidinho. Ou então não. Mas... só um segundo. Tá aqui. No livro Tutameia, na epígrafe do conto... Tutameia é o Terceiras Histórias, do Guimarães Rosa. Na epígrafe do conto Barra da Vaca, ele cita: quando eu morrer, que me enterrem na beira do Chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Então, um autor mineiro escreve isso e, utilizando o linguajar dele, mineiro, de tudo, regional, mas é um tema universal, que é o tema daquele que primeiro do sem terra, né? Sim. E primeiro é levado para um eixo fora de Minas, que é o eixo Rio-São Paulo, porque Chico Buarque se apropria desse verso e compõe assentamento, que eu também gostaria de ler, que ele já retira da literatura mineira e vai para a musicalidade carioca, né? E depois vai para o mundo. Então ele pega esse primeiro trecho do livro, que é quando eu morrer, que me enterrem na beira... Deixa eu só pegar um pedacinho. Claro. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Calça, culote, paletó e almofadinha. Olha o dialogismo. Olha você tirar da literatura e levar isso para a música. Essa conversa, essa intertextualidade que mexe com a gente. Que vai lá no fundo, no coração, e a gente chora, e a gente se emociona. É assim, a proposta eu acho que é essa. Eu acho que o modo como eu tô arrepiado, isso aqui é mineiridade. Você me cantar essa música. Sim. Então vamos lá. Quando eu morrer, que me enterrem na beira do Chapadão, contente com minha terra, cansado de tanta guerra, crescido de coração. Epígrafe do conto Barra da Vaca, Tutameia, Terceiras Histórias, Guimarães Rosa, página 51. Então, Chico Buarque musica essa estrofe e continua, tá? Assim: zanza daqui, zanza pra colar, fim de feira, periferia afora. A cidade não mora mais em mim, Francisco Serafim, vamos embora. Ver o capim, ver o baobá, vamos ver a campina quando flora. A Piracema, rios contra vim, Binho, Bel, Bia, Quim, vamos embora. Quando eu morrer cansado de guerra, morro de bem com a minha terra. Cana caqui, inhame, abóbora, onde só vento se semeava outrora. Amplidão, nação, sertão sem fim. Ó Manuel Miguelim, vamos embora. E olha que coisa mais gostosa. Parte de uma estrofe de um livro do Guimarães Rosa, a literatura influencia a música, Chico Buarque, carioca, se apropria e faz uma música em que reverencia a própria obra do Guimarães Rosa ao citar Manuel Miguelim. Então, aproveitando para a gente dar continuidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre... Nós vamos pular um pouquinho para a questão da música, a mineiridade na música. Eu vou ler Travessia, que é uma composição do Fernando Brant com Milton Nascimento. A Travessia, inclusive o título, né, da música, da composição, veio do Travessia do Guimarães Rosa. E ela foi composta num período de ditadura. E é um poema, é uma música que tem a questão
da literatura cartática, que é despertar emoção, despertar sentimento, mas também tem aquele papel, ela cumpre o papel de uma literatura libertária, de uma literatura de realizar a questão social, a questão política. Então eu gostaria, depois que eu fizesse a apresentação da música, que você falasse um pouquinho sobre a travessia, tá bom? Obrigado. Então, gente, é o seguinte, quando nos foi lançada a ideia do projeto, eu fui convidada, o Dominguinhos, eu fiz a opção de fazer um recorte da mineiridade na música. Então, de repente, eu falei, olha, eu vou pegar o Clube da Esquina. Por quê? O Clube da Esquina, ele tem uma história bem sui generis no mercado fonográfico brasileiro, né? Porque, na verdade, o Clube da Esquina, ele foi um grupo que surgiu em Belo Horizonte nos anos 60, quando Milton Nascimento foi para Belo Horizonte. Ele morava no Rio, né? Ele nasceu no Rio, ele foi para Belo Horizonte, aí ele conheceu o pessoal da família Borges, o Lô Borges, o Marilton Borges, o Márcio Borges, e ele já tinha como amigo o Varbetis, que era pianista, e eles tocavam num grupo que chamava W Boys, alguma coisa assim. E de repente o grupo foi só aumentando, até que nos anos 70 eles lançaram o Clube de Esquina 1. Não foi um trabalho muito bem aceito pela crítica, porque na verdade, até aquele momento, as composições, os artistas tinham todo o foco voltado para o Rio de Janeiro, não é? Mas então, o primeiro momento que foi o lançamento do Clube de Esquina, não houve aplausos, vamos falar assim, para o grupo mineiro. Até que surge a música Travessia, que também é de autoria do Fernando Brant, né, com o Milton Nascimento, e a partir do lançamento do Travessia, é que aí o grupo, o Clube de Esquina, arrebenta no mercado musical brasileiro, e a crítica passa a olhar o grupo com outros olhos, vamos colocar assim. Então, se antes era um grupo, o Clube de Esquina, ele assume uma caracterização de movimento musical, o segundo movimento musical mais importante na música popular brasileira, depois do tropicalismo. Então, por que o Clube da Esquina, de repente, ele arrebentou no mercado brasileiro e foi além das nossas fronteiras? Porque, na verdade, a musicalidade do Clube da Esquina reuniu vários elementos da bossa nova, fundiu elementos do rock, principalmente dos Beatles, fundiu elementos do jazz, fundiu elementos da música negra, da música religiosa, da música hispânica. Então, por essas características sui generis que até então a musicalidade brasileira não tinha absorvido, é que transformou o Clube da Esquina no segundo maior movimento, né, da música popular brasileira pós-tropicalismo. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre a letra de Travessia, e para complementar, como a gente já falou aqui, o nome Travessia é uma herança, foi herdado do Guimarães Rosa, e aí eu gostaria que o Dominguinhos falasse um pouquinho sobre o Guimarães, depois que eu fizer a leitura aqui. Então é o seguinte: quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho para falar. Solta a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento, vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar.
Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver. Então a gente pode ver aqui que na primeira estrofe o autor ele expõe um sentimento de dor pela perda de um amor que foi embora. E ao mesmo tempo, no último verso, ele coloca assim: estou só e não resisto, muito tenho para falar. Então, aí fale gente, um pouquinho sobre a travessia. Vou falar, mas eu queria te fazer uma pergunta Sim, antes. Essa sim. aí, já falei que você foi minha professora. Sim. E esqueci de mencionar que em escola pública, né? Sim. Onde eu me formei no ensino Sim. médio. Sim, Você foi professora pública durante quantos anos, Norinha? minha vida inteira. Tá. Minha vida inteira. Então, a vida inteira aí tá com uns 15, 16 anos. Aí você está jogando flores. Na verdade, a gente trabalha quantos anos para aposentar? São 25 anos de sala de aula, não é? Então é isso aí. Eu fiquei 27 anos na escola pública. Tenho maior orgulho de falar isso. Tem muita história legal para contar. E às vezes assim, eu vou reportar isso para outras pessoas. E aí fica assim, porque a minha mãe era professora e ela não tem essas histórias bonitas que você tem. Eu falei, mas eu tenho, enche a boca porque eu tenho. E adoro falar isso. E eu encho a boca para falar assim, eu fui aluno de escola pública. Sim. E olha a riqueza que eu tive, gente, quando eu fui professor. Eu queria aproveitar esse momento para poder não só parabenizar a Norinha, mas todos vocês que são professoras públicas. Somos resistentes, né? Somos resistência. E ex-alunas também, né? Ex-alunas. E hoje são professoras públicas. Mas, por exemplo, eu acredito eu resisto pela educação pública. Sim. Entendeu? Eu acho isso importante. Sim. E essa palavra resiste tá aí, né, na música. Sim. Não resisto, mas na verdade esse não resiste é meio um paradoxo, porque a voz dele resiste. Sim. Né? Nós continuamos aí resistindo. Sim. E é interessantíssimo porque quando você vai falar da mineiridade mais universal que existe, para mim não existe obra mais exemplar, completa em literatura brasileira que o Grande Sertão Veredas, né? Sim. E o Grande Sertão Veredas, ele foi publicado em 1956, ou seja, Antes você tem um intervalo de 4 anos para começar o processo de ditadura aí. Sim. Se culminou com a AI-5 em 1964. Sim. Então, eu acho que dialoga mesmo com com esse lirismo do Milton, mas também com essa literatura de engajamento de Minas, né? Sim. E a própria característica do livro que dialoga com Travessia é que a mensagem que o livro passa é o seguinte: a vida não é o início dela e nem o fim. A travessia. A vida é o caminho, é a travessia entre o começo e o fim. Sim. O Guimarães Rosa, com esse trabalho de linguística e literatura, porque Grande Sertão Veredas tem um exemplar ali, mas eu vou pegar esse. Ele, além de reinventar a linguagem, ele faz um trabalho lírico maravilhoso, mas ele já começa um livro com um neologismo que nega a negação, ou seja, nada, tudo é e não é. A vida é paradoxal. Né? A vida é paradoxal. Não existe uma delimitação a partir no pensamento dele, não existe uma delimitação maniqueísta, o bem e o mal. Não existe. Sim. O maior criminoso pode fazer bem para alguém. Certo? Então existe uma mistura entre o bem e o mal. Então ele começa com a palavra nonada. E termina ponto final, ou seja, é uma palavra-frase, nonada. Hoje os dicionários, alguns te trazem um significado de ninharia, confusão, mas naquela época acredito não, que ele quis criar um neologismo usando o não e o nada, né? Não, nada. Então essa é a primeira frase, palavra do livro. E a última
é travessia. Ele vai falar do Rio São Francisco, que depois eu vou retomar. Repete o nonada. E ele tem o livro é sempre ele conversando com o interlocutor, o principal personagem protagonista, Riobaldo, que narra o livro. Ele narra na sua velhice uma história, as histórias acontecidas na sua condição de jagunço, de Minas Gerais, no sertão mineiro, que pegava ali um pedaço da Bahia e um pedaço de Goiás, mas ele está sempre se dirigindo ao doutor como um movimento retórico também, de convencer ao doutor, mas ele quer se convencer a si mesmo de que o diabo não existe. Por quê? Porque para conseguir uma grande vitória na vida, ele faz o pacto com o diabo. Ele não vê nada, mas ele faz o pacto, então, e depois ele vai questionar se o diabo existe ou não. Mas no fundo do coração dele, ele quer que não existe. Entra a religiosidade, que é interessante isso, que Riobaldo tem uma parte que ele fala assim: tinha uma mulher, Ana da Azusa, era a melhor rezadeira da região. Eu pagava ela mensalmente para rezar por mim. De segunda a sexta uma Ave Maria e todo domingo um rosário. Eu acho isso interessantíssimo, sabe? Mas a travessia que eu acho que o Milton recupera nessa música seria essa travessia explícita, porque além de ser a última palavra do livro, ele traz depois dela o símbolo do infinito, né? Vai ser uma travessia, vamos dizer, infinita mesmo. Sim, legal. Então, eu acho que cumpriu bem a questão, né, de colocar a música do Milton, do Fernando Brant, com o Guimarães aí, para fazer um fechamento. Uma outra música do Clube da Esquina que aborda essa questão do universal e numa visão bem mineira, numa visão bem nossa, bem local, é a música Encontros e Despedidas. Essa eu não tinha falado com você ontem, mas realmente é uma música que mexe, é uma música que mexe com o sentimento, a questão da mobilidade urbana, a questão do migrante, o sentimento de querer ficar, o sentimento de querer ir embora. Então, especificamente nessa letra, é a questão do trem. É o trem da estação, onde as pessoas se encontram quando chegam, né, trazendo alegria, trazendo emoção, trazendo choro. E aquelas pessoas que partem, e às vezes partem para nunca mais voltar. Então eu gostaria de cantar, mas sem acompanhamento não tem como. Então eu gostaria de ler uns trechos aqui dessa música. Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço. Venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim, chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar, é a vida. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. E assim, chegar e partir são dois lados da mesma viagem. Então, gente, interessante nessa letra aqui é a questão dessa mobilidade, é a questão da migração, é o sentimento de quem vai, é o sentimento de quem fica. Então, especificamente aqui nessa música, é uma estação de trem, é uma estação ferroviária, mas de repente nós poderíamos estender isso também é uma estação rodoviária.
Isso também é um porto, isso também é um cais. E me emociona muito as memórias que eu tenho de partida, ir e vir. Porque para mim o local forte de encontro e despedida é o vapor, é o porto fluvial do Rio São Francisco. Porque na minha infância, quando o apito do vapor, o vapor chegava no Rio São Francisco, encostando no cais, a meninada toda queria saber quem chegava, quem estava chegando, quem estava partindo. Então, assim, o trem, o trem seria um instrumento que leva e um instrumento que traz. Mas esse trem pode ser um ônibus, pode ser um metrô, pode ser uma canoa, pode ser um vapor, não é? Então, assim, a literatura tem essa capacidade. E essas marcas da mineiridade, a gente tem que ver, inclusive na nossa conversa, Minas, como Guimarães fala, Minas são muitas, não é? Então, de repente, você está no norte de Minas, a influência dela está na Bahia, né? Você está no sul de Minas, está São Paulo imperando. Você está na região de Juiz de Fora, é Rio de Janeiro. Então, que mineridade é essa? Então, a nossa mineridade, se a gente for pegar um termo, topofilia, que é amor ao lugar, quais são os elementos naturais que te fazem criar laços afetivos? Então, por exemplo, aqui em Carmópolis a gente tem a Serra da Laje, não é? Lá no norte de Minas a gente tem a Serra das Araras. Na região de Tiradentes, São João del Rei, a gente tem São José, a Serra de São José. Então, de repente, Rio São Francisco, Rio Jequitinhonha, Rio Pará. Então, são elementos que despertam emoção, né, que fazem a gente chorar, que despertam sentimentos. Então, mais uma vez, a literatura tem essa capacidade de aflorar, de mexer, de voltar na memória da gente. E assim, eu tenho uma história muito bonita, né, na minha relação com o Rio, na minha relação com vapores, porque com os gaiolas do São Francisco, porque quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui presenteada. Na época não existia ainda a represa de Sobradinho. Então eu estava com 10 anos, a minha irmã com 9, e aí a minha mãe pagou uma viagem para nós duas, indo com uma amiga dela de Januária até Juazeiro, na Bahia. Juazeiro, em frente a Petrolina. E o navio, o vapor, o gaiola, ele saía de Pirapora, aportou no cais de Januária. Nós entramos no vapor e descemos lá em Juazeiro da Bahia. Aí uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha feito essa viagem, de repente, na hora que o vapor atracou no cais, uma pessoa começou a me chamar pelo nome, Norinha, Norinha, eu não conhecia nada lá. Falei, gente, o que está acontecendo? Quem que está me chamando assim? Olha que loucura. Aí na hora que nós descemos, tinha uma menina que tinha sido minha colega, ela chama Emília. Aí, Emília, sou xará. A Emília, ela me conheceu, né? Foi colocada uma prancha, né, para os passageiros descerem. Ela me reconheceu. Aí, por que a Emília estava ali em Juazeiro? Porque ela tinha um tio que era capitão da Marinha. E ela estava passando férias na casa do tio. E aquele encontro foi assim maravilhoso, maravilhoso. E é a chegada, né? Encontros e partidas. Eu parti e estava chegando, e esse encontro foi muito lindo. E aí, no outro dia, a gente iria para Salvador e ela nos fez o convite. Vamos ficar aqui na casa do Capitão Esmeralda, não esqueço disso. Aí nós passamos a noite, dormimos na casa dele, e no outro dia a gente partiu para Salvador. Então, assim, são histórias que mexem com a gente, sempre esse retorno às memórias de infância, às memórias, né, da cidade natal, né? E isso é do ser humano, são reminiscências, são vivências que você tem, o hoje, o aqui, o agora, que vão remeter
em fatos que estão lá atrás. Então, assim, a literatura, seja no poema, seja na música, seja qualquer manifestação artística, tem essa capacidade de nos transportar para outros universos, ou então para até para o nosso próprio universo, mas que já está num passado lá mais remoto, não é? Então eu acho que As é isso. palavras do Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Exatamente, exatamente. E, Norinha, foi surpresa para mim você falar essa música. Sim. Nossa, eu teria tanta coisa para falar, mas eu vou começar pelo trem, tá? Sim, sim. O trem da estação, que está presente também em Sorô com seu pai, sua mãe e sua filha, né? Do Sim, Guimarães Rosa, Primeiras sim. Histórias. O trem é uma característica muito mineiro, Sim, sim. porque talvez no vocabulário do mineiro hoje em dia, trem seja a palavra mais característica Sim. mineira. Porque tudo é trem, Tudo. menos o trem de ferro, que é uma coisa Sim, qualquer. É uma sim, coisa. sim, Tá vindo sim, aquela coisa ali, é um sim, trem, mas tudo é sim. trem. Isso aqui é um trem, é um trem Sim, aqui. sim. Então faz parte, como tem parte do Guimarães Rosa, do linguajar, do nosso repertório. Eu falo, nós temos um dicionário da língua mineira, Sim, né? sim. Você tem ali o Guimarães Rosa falando assim, vamos partir para riba, né? Sim, Vamos arribar o negócio, sim. então vamos colocar para cima. Sim, Mas viajando tanto na mineridade quanto na universalidade, que a mineridade, a mineridade, isso aí é uma música mineira, sim. traz para o mundo, eu também pensei na ideia, quando você falou do cais, olha que coisa tão mineira que aconteceu nas suas memórias infantis do Jequitinhonha, do Vale do Jequitinhonha, do Rio São Francisco, que me comovem mesmo, tá? Sim. Você nunca tinha me contado esse caso, foi a primeira Sim. vez que você me conta ele, Sim. apesar dos nossos encontros. Sim. Então, Sim. Álvaro de Campos, Heterônimo. o heterônimo do Fernando Pessoa, já havia escrito: todo cais é uma saudade de pedra. Sim. Essa é uma frase assim Sim. muito forte, muito Sim. dura, tão dura quanto o coração de minério de ferro do Carlos Sim, Drummond de Andrade, sim, né? Sim, sim. E pegando essa questão que você muito emocionadamente falou, que era tudo partida e chegada, a música, que eu não tive conhecimento, eu conheci através da Maria Rita, quando ela foi fazer uma Sim. gravação da própria mãe, né? Sim. E lembrava muito a voz da mãe, ela Sim, surgiu. sim. A plataforma da estação É a vida é a desse vida lugar. desse meu lugar. Chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. A vida é cíclica. Sim, né? sim, E sim. me veio a questão de, além dessa continuidade da vida ser cíclica, o chegar é a velhice, o partir é a infância. Sim, sim. A infância se encontra com a velhice. Quando você está na fase natural da velhice, você volta a ser Sim. criança. E então você tem aí o título dessa música, Encontros e Despedidas. Encontros e Despedidas. Sim. Isso deu uma metáfora da própria vida. Sim, sim, Né? sim. É o que eu pensei Sim, sim. e ter colocado com você. Eu estou um pouco assim ainda emocionado com o seu depoimento. Do Clube da Esquina, né? Formado pelo Loborges, como chamam? Loborges, Marilton Borges, Tavinho Moura, Toninho Horta, Wagner Tiso, Milton Nascimento. Uma turma... O Milton Pesado. a voz é imortal, né? E a voz... Talvez às vezes a gente se prende assim só no Milton por ele ser o mais representativo. Sim, né? sim, sim. Então, o Clube da Esquina, eu tenho uma história de paixão pelo clube, assim, que é uma coisa né, maravilhosa. Eu já te contei a história, eu não vou repetir aqui. Claro. Mas é muito amor, é muita beleza, é muita sensibilidade. E a gente trouxe aqui, espero que a gente tenha passado. É nosso recado. E além de ouvir esses depoimentos e essas músicas que nos trazem emoção e sensibilidade, tem um canal com a proposta que eu trouxe também,
de leitura e os meninos vão apresentar a música também aí para o pessoal num desses intervalos, é que o Milton Nascimento, ele procurou uma vez, né? Bateu na porta do Caetano Veloso e ele falou assim: olha, Caetano, tô com uma melodia pronta e eu quero que você faça uma música por cima dessa melodia, mas a música já tem nome, vai chamar A Terceira Margem do Rio. Tá pedindo que ele fizesse a letra. A né? letra. A composição, sim. Mas a melodia já estava lá. Sim. Aí ele falou assim: então você quer que eu faça uma música, com certeza, de referência ao conto A Terceira Margem do Rio, do nosso Guimarães Rosa. Porque, na verdade, o título da composição era A Terceira Margem. Era A Terceira Margem do Rio. Sim, Terceira Ou Margem seja, do Rio. o Milton já entregou a melodia pronta e falou assim, e o título pronto também, Sim. A Terceira Margem do Rio. Sim. Então não tinha como separar, porque é igual Sim, o nome do sim, título do conto, sim, né? Sim. E Caetano falou assim: como é que batem na minha porta dois mineiros de tanta grandeza, que é Milton Nascimento trazendo Guimarães Rosa, e eu não posso fazer uma música? É um desafio, mas ao mesmo tempo eu leio o conto. Sim. E fez A Terceira Margem do Rio. Com certeza para Caetano foi uma leveza ter feito Sim. essa música, eu imagino. Sim. Sabe? Sim. E eu queria só falar um pouco sobre o conto, apresentar o conto A Terceira Margem do Rio. Era uma família mineira, né? No conto nem disse era mineira, mas a gente no nosso imaginário é que a gente pensa que fosse. E num sítio, numa roça, a casa a poucos metros de um rio muito largo, comprido e profundo. Sim. Não tem o nome do rio. É o Rio Pará, é o Rio Jequitinhonha, é o Rio São Francisco, é a logofilia. Eu acho que esse é o truque da mineridade. É a pegada da mineridade. Porque o rio me vem primeiro que pode ser o Rio São Francisco, sim, né? sim. Que é tão falado Sim. pelo Guimarães. É o Rio de unidade nacional, né? Na De verdade, unidade ele nacional. percorre vários estados, né? Minas, Alagoas, Pernambuco, papapá, para desaguar lá em Ele cima. divide dois estados, Sim, que você mesmo sim. já falou aí de Petrolina, Sim. que está na Bahia. Não, Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco, né? É isso. E Caetano fala em outra música, Sim. Velho Chico vem de Minas, Sim. onde o oculto do mistério Sim. se escondeu. Quantos ocultos e mistérios as profundezas do Rio São Francisco não escondem? Como o homem esconde os seus ocultos e as suas profundezas? Sim. O próprio Guimarães Rosa, em entrevista, Sim. já disse: eu queria ser um crocodilo no Sim. Rio São Francisco, É. porque na sua superfície ele mostra a claridade, mas nas suas profundidades ele esconde o mais misterioso, que é o sofrimento dos homens, né? Sim. Então, quando eu leio A Terceira Margem do Rio, é um conto muito bonito. Gosto, mas talvez seja o conto mais querido do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, em toda a sua obra, ele só tem um romance, que é O Grande Sertão Veredas. Os demais são contos, reunidos em livros, em obras que contos vão dialogar um com o outro, né? Sim, Tem alguma sim. sintonia, né? Sim. A Terceira Margem do Rio é a história de um pai de família com 3 filhos, uma esposa, um sitiante, uma roça. De repente, ele
manda fazer para si uma canoa de duração de 20 a 30 anos, cujo espaço caiba ele sozinho, porque ele decide viver à margem da vida. Ele não quer mais viver com a família, ele não quer... E o filho caçula é o narrador. Mas ao mesmo tempo, é aquela questão, eu não quero viver sem a família, mas eu não vou embora para sempre, eu vou estar sempre aqui no Rio. Sim. Então, assim, todo mundo pergunta, já começa pelo estranhamento do título, porque um rio só tem duas margens, né? Sim. Então, viver a terceira margem do rio, essa é uma interpretação plausível, mas não sei se é a mais correta. Mas não existe. É viver a deriva. Sim, sim, né? sim. E sem justificativa, porque por mais que perguntassem no conto, ele está com lepra, loucura, fugindo de polícia, não, ele não estava com nada disso. E até mesmo perguntar sobre a loucura é muito difícil, porque o limite entre a racionalidade, a razão e a loucura são linhas muito tênues, né? Sim, então, sim. Mas a história é essa. E eu acho que uma das partes mais bonitas é quando o Guimarães Rosa faz um jogo linguístico que a mulher, a princípio indiferente à partida do marido, ela usa 3 palavras que significam uma só e que eu penso que ela está espalhada um pouco pelo interior de todo o Brasil, mas eu penso que ela seja originariamente mineira, genuinamente mineira, que é se ou você. Sim, sabe? sim. Então a mulher fala, cê vai, que tem um encurtamento, cê fique, você nunca mais volte. Com esse jogo de distanciamento da palavra e encurtamento do C para o C, ele faz um jogo de distância. Você fica, você vai, você nunca mais volte. Isso é muito bonito. Eu vou ler 2 parágrafos do conto. E o Guimarães, ele tem esse poder de jogar, de brincar com a palavra, de criar neologismos. É fantástico, realmente é fantástico. E você vai ver que quando ele escreve, ele canta também. Né? Tem muita literação, assonância, rima interna, rima externa. E até gostei desse tema que você trouxe para a nossa conversa, que é a musicalidade, que é a literatura influenciando na musicalidade, mas tem uma comunicação tão recíproca aí, porque a literatura, muita literatura canta por si só, né? Quando não tem como você não dizer... Não eram os simbolistas que exploravam a musicalidade? Os simbolistas, os concretistas, né? Teve esse... Mas, enfim, é bonito porque... Eu, às vezes, leio poemas que, por si só, quando você pensa no som, né? Principalmente as oclusivas, B, as bilabiais, B, P. Quando você tem repetição de B, tão bom viver. O V, o B. Mas tem outras que não me vêm agora, né? Que são exploradas num contexto espacial com muita repetição do B, né? Que vai gerar musicalidade. Que vai gerar um ritmo, uma musicalidade, sem precisar de uma melodia. Né? Então é uma comunicação recíproca. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensadas pessoas, quando indaguei a informação. Era a sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha de popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, nessas artes, nesses anos, não vadiava? Se ia propor agora para pescarias e caçadas?
nosso pai nada não dizia. Nossa casa no tempo ainda era mais próxima do rio, obra de nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre. Largo de não se poder ver a forma da outra beira. E esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta. Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou. Cê vai, ou cê fique, você nunca mais volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou em mim o olhar e me botou a benção. Nosso pai não voltou. A música. Letra do Caetano Veloso, a pedido do Milton Nascimento. Como a Norinha disse, eu queria cantá-la, mas não tenho nem voz para isso e nenhum acompanhante, uma boa viola. A Terceira Margem do Rio, o mesmo nome do conto. Compositores, Caetano Veloso, Milton Nascimento, esclarecendo só que o Milton fez a melodia e o título, e o Caetano fez a letra que se inicia dessa forma. Oco de pau que diz, eu sou madeira beira, boa, daval, tris, risca, certeira. Meio a meio, o rio ri, silencioso, sério, nosso pai não diz, risca terceira. Água da palavra, água calada, pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio, o rio ri, por entre as árvores da vida, o rio ri. Por sob a risca da canoa, o rio ri. O que ninguém jamais ouvida, ouvi, a voz das águas. Asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso Pai. Hora da palavra, quando não se diz nada fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra, rio, pau enorme, nosso Pai. O rio, ri. A musicalidade, né? Sim, sim. A fluidez, água da palavra. Sim, sim. O rio, presente ali, né? Sim. E o vocabulário do Caetano, você vê que a música, só de eu recitar você sentir um ritmo, Sim, né? Uma cadência. Na palavra pura, às vezes ela não precisa da melodia para ela cantar, né? E então o que ele fez? Penso que Caetano Veloso, ao escrever essa música, ele se pôs no conto. Sim. Ele se diluiu no conto para que ele transmitisse da maneira mais fidedigna possível a palavra do próprio Guimarães Rosa. Sim. Que é a rosa ele da palavra. mergulhou no universo. No universo rosiano. Rosiano, exatamente. E o que me chama a atenção, por isso que eu te falei, a universalidade
Norinha, por que ele não colocou o nome no rio? Por que não podia ser o Rio São Francisco? Aí eu falei assim, Norinha, mas olha como que eu tô tentando encaixar uma coisa na outra. Numa entrevista ele fala que o Rio São Francisco é profundo como o sentimento dos homens. E na última frase, em toda a música ele usa não só a linguagem do Guimarães Rosa, mas vocabulários da música presentes no conto A Terceira Margem do Rio. Sim. Só que me despertou a atenção a última estrofe, os 2 últimos versos. Tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai. Essa expressão pau enorme, ela não está no conto. Sim. Então, eu fui pesquisar e descobri que essa expressão pau enorme, ela está no último parágrafo de Grande Sertão Veredas, que é outra obra do Guimarães. Sim. Que é o seguinte: o senhor vê, contei tudo. Agora estou aqui quase barranqueiro. Para a velhice vou, com ordem e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O Rio de São Francisco, que de tão grande se comparece, parece a um pau grosso, em pé, enorme. Amável o senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? O senhor é um homem soberano, circunspecto. Amigos somos, nonada. O diabo não há. É o que digo. Se for, existe homem humano. Travessia. Quando você pega o encerramento de Grande Sertão Veredas com o pau enorme, então você vê que Caetano vai além da Terceira Margem do Rio e traz mais do universo rosiano para a música, que é a referência ao pau enorme. Isso, para mim, não foi só um detalhe de pesquisa, não foi só uma descoberta gostosa, não. Sim, que, inclusive, essa descoberta é revelada. O Caetano falou, o pau enorme é do Grande Sertão. Sim. Depois ele fala numa das entrevistas que eu cheguei a ver. Então, é o que você me disse. Não era necessário o Guimarães Rosa nomear o rio de A Terceira Margem do Rio de Rio São Francisco, porque esse rio pode ser o Jequitinhonha, pode ser o Rio Pará, daqui de Carmópolis, pode ser o rio Jequitinhonha, o São Francisco, pode ser o Rio Negro, e pode ser um rio do outro lado do mundo. Exatamente quando eu iniciei a fala na questão da literatura e as outras formas de manifestação artística, buscar a universalidade, foi exatamente... Tem uma passagem aqui, só para a gente fechar rapidinho. A literatura e a arte, de um modo geral, possibilitam universalizar temas e, por mais que haja um sentimento de pertencimento, seja em aspecto nacional, brasilidade, ou regional, no nosso caso a mineiridade, o fato é que não há no processo de criação uma maneira de tornar a identidade algo encerrado em si. Nesse sentido, tanto a mineiridade é levada ao mundo por meio das criações, quanto temas de caráter universal são trazidas e ressignificadas em um aspecto regional. Então, por exemplo, a questão dele não ter nomeado o rio, porque, veja bem, eu acho que se ele colocasse como Rio São Francisco, ele poderia limitar a leitura da pessoa que tem acesso ao poema. Mas Carmópolis vai enxergar o Rio Pará. Quem é do Vale do Jequitinhonha vai ver o Vale do Jequitinhonha, entendeu? Então eu acho que isso aí é esse poder fantástico, mais uma vez, dos laços afetivos, né? Se mergulhar no campo da criação sem esse problema de ter identidade. Você vai se identificar com o momento, com o que você está vivendo. É aquela questão que a gente falou. Quem que é o sujeito hoje nesse mundo pós-moderno? Né? Que a sociedade é fluida. Então, eu acho que é bem isso aí. O sujeito é ser ou estar? Sim. É um passageiro? Sim. Né? Sim. Aproveitando isso, eu queria
ler o trechinho, né, de um dos maiores símbolos mineiros, que é a cachoeira. Ah, sim, sim. E que está presente. Sim. Quando Guimarães Rosa fala sobre a essência do ser, Sim. ele está questionando a existência ou não do diabo. Ele pergunta em Grande Sertão Veredas: o diabo existe e não existe? Dou o dito. O senhor vê, existe cachoeira? E pois, mas cachoeira é barranco de chão e água se caindo sobre ele. Por ele, retombando, o senhor consome essa água ou desfaz o barranco? Sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso. Toda coisa tem a sua essência. A cachoeira está lá. A cachoeira existe? Ela existe. Mas a cachoeira é a água tombando pro chão. Se eu tiro a água, aí já não tem cachoeira mais. Aí está a questão até acho que filosofal da existência ou não das coisas. E está presente essa reflexão num elemento muito mineiro que é a cachoeira. Sim, sim. Eu acho essa parte linda. É o que a vida me ensinou. E outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Há uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. A força dele, quando quer, moço, me dá um medo pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz na lei do mansinho, assim é o milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, ele se economiza. Pois, um dia num curtume, a faquinha minha que eu tinha caiu dentro de um tanque. Só caldo de casca de curti, barbatimão, angico, lacei. Amanhã eu tiro, falei comigo. Porque era de noite, luz nenhuma eu disputava. Então saiba, no outro dia, cedo a faca, o ferro dela estava sido ruído, quase por metade, por aquela aguinha escura, toda quieta. Deixei para mais ver. Estala, espoleta. Sabe o que foi? Pois nessa mesma da tarde, aí, da faquinha só se achava o cabo. O cabo, por não ser de frio metal, mas de chifre de galeiro. Aí está Deus. Bem, o senhor ouviu, o que o senhor ouviu, o senhor sabe. O que sabe, me entende? Como é que uma aguinha pura, represada dentro de um tanque, você vai achar que aquela mansidão e que aquela pureza é capaz de comer a faca que ele deixou de um dia para o outro? E é bonito porque ele fala, Deus faz na lei do mansinho, assim é um milagre. Os milagres, e isso vai depender de quem crê ou não crê, mas os milagres para mim na vida são as coisas mais imperceptíveis que vão acontecendo para a nossa evolução. Não é uma aparição epifânica, reveladora, que vai, uma tempestade que eu vou pedir agora que vai cair, fala, Deus prova a sua existência por esse milagre. É assim que eu penso, eu acho que mais ou menos foi assim que ele descreveu a metáfora da faquinha, para falar um pouco da esperteza de Deus e meio que compara ela em relação à esperteza do diabo. São temas universais, eu acho que se eu fosse conversar com você sobre tudo que a gente gosta e sente e nos sensibiliza, eu estaria sempre falando não só do Guimarães Rosa, mas também do Carlos Drummond. Inclusive o nosso Japão já foi muito bem narrado pelo Guimarães Rosa no conto A Volta do Marido Pródigo, do livro Sagarana.
ele foi médico em Itaguara, né, durante 2 anos, então ele conheceu a nossa região. Eu lembro que ele define uma característica de cada cidade ao redor, e ao falar do Japão, ele fala: Festa Japão religiosa. é lugar de festa de igreja. É, de igreja. Então, desde aquela época, Sim. Guimarães Rosa já descrevia uma característica que ainda é comum, que é a nossa festividade religiosa. Sim. Passatempo é a terra do manga larga. É a terra da Januário criação é a terra da cachaça. ele viaja pelo universo, né, mineiro. Então eu acho que mineiridade é isso, é esse prazer que eu tive de ouvir você e de poder ter falado o que eu falei. Eu acho que nós tentamos, né, cumprir a missão que nos foi passada. Eu acho que esse tempo que a gente ficou aqui despertou emoção, né, despertou sentimento. Eu acho que nós conseguimos mergulhar nesse universo, né, da mineiridade, nesse universo humano, de sentimento, de emoção. A proposta era essa, mesmo porque a presença da Maria Emília, professora de História, da Liliane, da Carla no português e da Carla, coordenadora de projetos, a proposta era exatamente essa, no primeiro momento, da gente ter essa conversa. Essa conversa seria uma semente a ser lançada, tomara que gere bons frutos, e a proposta é exatamente levar isso para a comunidade escolar, né, para trabalhar a questão da mineiridade em sala de aula. E quem sabe esse projeto se agigantar e disso aí nascer um livro editado pela própria Secretaria Municipal de Educação, né? Porque a questão, o despertar o amor pela cidade natal, pelo sentimento coletivo, eu acho que isso é fundamental, inclusive para preservar o patrimônio histórico-cultural da cidade, não é? A proposta é essa. E outra coisa que eu gostaria, praticamente para finalizar, é fazer um convite a pedido da Secretaria de Cultura, que a população carmopolitana prestigiasse as comemorações religiosas, culturais da cidade, como Folia de Reis, a Festa do Rosário, a capoeira, né, a Semana Santa, a Banda Santa Cecília, que é um patrimônio, né, imaterial cultural da cidade, porque as tradições elas devem ser mantidas, e para que sejam mantidas é necessário que haja apoio da comunidade. Então fica aí um convite a pedido da Secretaria, tá bom? Laurinha, eu em nome da Secretaria, né, Sim. gostaria muito de agradecer vocês dois Sim. pelo convite a nós, né, Sim. feito. Sim. E vocês podem ter certeza, contar com o nosso apoio, Sim. o que depender de mim, para a Sim. gente trabalhar assim o projeto nas escolas. Sim, sim. A gente está voltando agora de uma pandemia, né? Sim, sim. Ainda estamos com os projetos um pouco Engavetados, parados, sim, sim. porque a gente ficou com uma defasagem, né, Sim. gente, muito grande. Sim. Os professores estão muito sobrecarregados, Sim, mas sim. o que depender da gente, né, Sim. dentro do planejamento Sim. dos professores, tem sim como a gente trabalhar. Sim, Tá? Muito sim. obrigada por essa tarde. Legal. Foi muito enriquecedor. Me senti muito emocionada, tanto você como foi minha professora, né? Dominguinhos, um colega de dentro de casa, né, Dominguinhos? Com muito prazer. Coração mesmo. Outra mineiridade, Foi um prazer né? estar aqui, de dentro de casa. Legal. E as meninas, minhas colegas também. Dentro de casa que Dentro- só você vendo. Dentro de casa que é bom. Então, muito obrigada mesmo, em nome da Secretaria, em nome da Rosa Maria, eu agradeço pelo convite. Beleza. Tá? E vocês Sim. podem contar com a gente. Tá, e só fazendo um adendo, principalmente vocês da área de português, né? Eu vou me comprometer e conseguir esse compêndio da mineiridade do SESC, que é uma coisa assim fantástica. E se vocês precisarem de alguma ajuda, de apoio de gênero textual, para eu ajudar a fazer a oficina com vocês, eu estou aí, estou aposentada, faço no maior prazer e com o coração aberto, tá bom? Olha, eu não tenho a bagagem intelectual dessa mestra do meu barco, como eu chamo a Norinha, mas eu tenho só uma frase para falar: vamos viver junto. Mas eu não estou falando essa frase à toa, não. Vamos vivendo,
Porque essa frase, às vezes ela pode passar despercebida, mas essa frase ela me veio à cabeça enquanto a Norinha estava recitando a música Travessia. Ele fala, tenho muito para viver. Então vamos, o que a gente tem para viver, vamos viver junto e vamos viver junto na mineralidade, na universalidade, mas principalmente buscando semear e cultivar mais a cultura do nosso povo, a cultura popular. Sim, ótimo. Bom, eu queria falar alguma coisa também, né? Falar algumas palavras. Em vários momentos aqui que nós tivemos no nosso intervalo, eu comentei com a Norinha, né? Comentei com as colegas aqui também a importância desse momento para mim. Sim. Nós falamos aqui sobre a análise literária, que foi um show de aula, assim, sem dúvida nenhuma, me apaixonei. Mas em relação também às relações emocionais, né? Que nós, nos dias de hoje, a gente vive com um pouco mais de contenção. Né? Contenção. E hoje, em vários momentos aqui, eu pude reviver, né, nas minhas lembranças, a presença do meu pai, que era um homem que valorizava muito a origem e que valorizava muito a cultura e que fazia questão que nós, né, os filhos, vivenciasse isso no dia a dia. Sim. Então ele colocava sempre a gente na roda de conversa, naquele momento descontraído que ele escutava as músicas, né, que ele tanto gostava, em momentos da refeição de domingo. Sim. E ele sempre muito culto, ele sempre colocava pra gente assim, situações do contexto histórico que ele viveu, né, e de Minas mesmo. E hoje, quando eu escutei a nossa colega cantando, eu esqueci o nome dela. A Rosângela. A Rosângela cantando, e em vários momentos de algumas citações de vocês, eu tive essas lembranças. Eu consegui reviver essas lembranças. Não é com exatidão no mesmo título, da mesma obra, mas com palavras diferentes, em que meu pai colocava sempre esse orgulho de ser mineiro, do cidadão mineiro mesmo que ele sempre foi. Então foi um prazer reviver isso aqui hoje. Além, lógico, da aula que a gente teve, Que né? bom, Da análise literária. Então, o meu agradecimento aqui por poder viver isso. Que feliz. Muito obrigada. Que bom. Obrigado eu. Eu fico feliz. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quer.